não esqueça o que eu vou dizer para você agora. O errado não é certo mesmo que todos estejam fazendo. Mesmo que todos estejam fazendo, se é errado, é errado. E o certo continua sendo certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E uma das principais funções do Espírito Santo é falar ao nosso ouvido para dizer assim para você: você sabe o caminho, ande por ele. Não faça concessões ao pecado. Quando eu penso nessa frase, eu lembro bem de uma história que eu ouvi quando eu era criança. De vez em quando eu gosto de contar as minhas historinhas de que eu ouvi quando criança, porque se foi marcante para mim, talvez seja marcante para mais alguém. E aí eu lembro da história do preguinho. Já viram essa história do preguinho, não? Uma história antiga do preguinho, eu lembro dessa história. Se você não sabe, vou contar para você. Talvez se você for novo, você não vai saber, geralmente. A história do preguinho é a seguinte: tinha um homem que queria comprar uma casa. Guarda essa história. E a ideia dele era comprar simplesmente uma nova casa para ele. Ele procurou essa casa em alguns lugares. Até que ele descobriu um ótimo anúncio. Na época você procurava anúncios nos jornais. Ele procurou nos jornais alguns anúncios e achou um ótimo anúncio. Uma ótima casa num ótimo preço. Mas para surpresa dele, quando ele chegou na casa, o dono que estava vendendo a casa era o encardido. O diabo era o dono da casa. E estava vendendo a casa. E ele chegou, assustou: credo, o que você está fazendo? Não, a casa é minha, estou vendendo a casa. Eu, tá, mas eu quero comprar a casa, está um ótimo preço. Ele falou: tá bom, eu estou vendendo. Como é que podemos fazer para negociar? Ele falou assim: é simples. É o preço que eu estou pedindo, mas tem um detalhe. Você vai vender a casa, mas a sala da casa vai ser meu. A casa é sua. Os quartos, a cozinha, o banheiro, todo o restante da casa é seu. Mas a sala da casa, meu. Combinado? Ele: claro que não. Como é que eu vou comprar uma casa em que a sala pertence ao dono, pro antigo proprietário? Isso não existe, isso é maluquice. Não tem como. Então vamos melhorar a oferta. Você fica com a casa, mas o muro da casa é meu. Pode ser? Claro que não, de novo. Como é que eu vou comprar uma casa e o muro não vai ser meu da casa? Não tem lógica um negócio desse. Eu quero a casa inteira. Ele falou: não, eu só vendo a casa com alguma característica. Então eu vou fazer um último apelo para você. Qual é? Eu te vendo a casa, mas está vendo lá naquela parede, lá em cima? Estou vendo. Está vendo que lá naquela parede tem um preguinho? Estou vendo. Pois a casa é sua, mas o prego é meu. Pode ser? O cara parou e falou assim: como assim? A casa é sua, eu te vendo a casa. Mas aquele prego você dá para mim? Pode pegar, leva. Não, prego na parede. Pode ser? O que é um preguinho? E ele decidiu deixar apenas o preguinho. A casa, mas o preguinho. Depois de contrato assinado, pagamento feito, mudou-se para casa. Um dia chega o diabo lá com várias carniças, imundícias. As podridões mais fedorentas que existe, para pendurar no preguinho que era dele. O prego é meu. Vou colocar aqui o que eu quero. Com aquela carniça naquele preguinho, a casa inteira ficou impossível de se morar. Porque ele decidiu dar para o diabo apenas um preguinho. Olha para mim. De todo o meu coração para você, querido amigo, nessa noite. Qual é o preguinho da tua vida que ainda não é de Deus? Qual é o preguinho que você está dando para o diabo ainda? Pastor, eu sou do Senhor. Amém. A minha vida é de Deus. Amém. Mas se tem um preguinho que não é de Deus, se tem um pedacinho que ainda não foi tomado pelo Senhor, o diabo vai dar um jeito de tomar a casa inteira. Então, amigo, em nome de Jesus, ou é tudo de Deus, ou você não tem nada. Ou é tudo de Deus, ou você será dominado de uma hora para outra. Amigos, cuidado, não faça concessões ao pecado. Por mais simples, por mais que seja uma mentirinha, por mais que pareça pequeno demais, pois são essas pequenas coisas
que tem destruído milhões de vidas. Cuidado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Faz tempo que a gente não tem falado sobre esse assunto. Pecado contra o Espírito Santo. O que é? Pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o único pecado. O quê? O único pecado que não tem perdão. Espera aí, pastor, você acabou de falar que tem perdão para todos os pecados. Nós não lemos texto sobre isso? Sim ou não? Sim, amigos. Tem perdão para todos os pecados. Então, para o adultério tem perdão? Tem, porque está lá no... Jesus perdoou a mulher adúltera. Para o roubo tem perdão, para a mentira tem perdão. Por mais que Deus não se alegra com o pecado, mas tem perdão para todos. Mas contra o pecado, contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? O texto diz, Mateus 12, 31 a 32, diz assim: por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isto não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Inclusive, parênteses, eu acho que essa é uma das maiores provas de que o Espírito Santo é Deus. Porque se um pecado contra Jesus pode ser perdoado, e contra o Espírito Santo, que entre alguns não é Deus, como que não? Interessante, o texto diz que o pecado contra o Espírito Santo, ele é o único que não pode ser perdoado. Por quê? Que tipo de pecado é esse? Quando você fala contra o Espírito Santo. A cena que está acontecendo aqui em Mateus 12, é Jesus fazendo milagres, e os fariseus acusando que Jesus está fazendo esses milagres pelo poder de Beelzebu. Pelo poder do inimigo. E aí Jesus fala assim, olha, o que vocês estão falando é uma grande blasfêmia. Vocês estão blasfemando contra mim. E aí ele diz, mas eu ainda digo que o pecado contra mim pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Amigos, qual que é o sonho de Deus para a nossa vida? Deus deseja, como nós cantamos aqui na música, tema, que nós possamos ter um novo coração. A Bíblia diz assim, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso é o sonho de Deus para a nossa vida, é o desejo dele para o nosso coração. Mas o que nós muitas vezes fazemos é dar passos em direção a um pecado contra o Espírito Santo. Eu costumo dizer que existem 4 passos para o pecado contra o Espírito Santo. 4 passos. E os 4 passos estão na Bíblia. Vamos rapidamente aqui entender esses 4 passos. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, vamos fazer uma jornada bíblica rápida. Vamos começar com Hebreus 3, verso 7. Hebreus 3, verso 7, fala o primeiro passo. O primeiro passo, é claro, é um texto que eu gosto de citar sempre. Em todos os meus sermões eu praticamente cito esse texto. Hebreus 3, verso 7. O primeiro passo para esse pecado contra o Espírito Santo diz assim, por isso diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a minha voz, o quê? Não endureçais o vosso coração. O primeiro passo, na minha visão, para o pecado contra o Espírito Santo é fazer o quê? Endurecer o coração. É quando você permite que o seu coração comece a ficar fechado para a voz do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Atos 7:51. Vai aí na sua Bíblia. Pequena jornada. Atos 7:51. Diz assim. Atos 7:51. Diz assim o texto. Acharam? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre fazem o quê? Resistem ao Espírito Santo. O primeiro passo é o quê? O primeiro passo é o quê? Endurecer o coração. Segundo passo, qual que é? Resistir ao Espírito. O que é a diferença de um para o outro? Porque endurecer o coração é algo que você faz agora. O resistir é a sua insistência em endurecer. Você endurece e o Espírito Santo fala. E aí você endurece de novo. E o Espírito Santo chama e você endurece de novo. E aí você resiste ao Espírito. Aí vem o terceiro passo. Terceiro passo, Efésios 4, verso 30. Vamos lá.
Efésios 4, verso 30 diz assim. Efésios 4, verso 30. Diz o texto. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode se entristecer, sim ou não? Pode. Quando o Espírito Santo se entristece, quando você endurece o coração, quando você resiste ao Espírito, e quando o Espírito Santo continua agindo, e mesmo assim não tem efeito, porque você fechou o coração, e aí você entristece o Espírito. O Espírito Santo tem sentimento. E ele fica triste ao ver filhos de Deus ouvir e terem oportunidade de salvação, e mesmo assim entristece e fecha o seu coração. E por último, e esse para mim é o maior sinal do pecado contra o Espírito Santo. Não, na minha Bíblia diz assim, não apague o Espírito. O que é apagar o Espírito? Você já endureceu o coração, você já resistiu ao Espírito, você já entristeceu o Espírito, e aí chega um ponto em que você comete o pecado contra o Espírito Santo, que é o quê? Apagou o Espírito. Lá em Minas, tudo é trem. Pega esse trem aí, todo mundo mineiro sabe. Comi um trem hoje, todo mineiro sabe. Quando a gente foi morar na Fá de Minas, do lado da Fá de Minas passa uma linha de trem. Minha primeira noite na Fá, nunca mais esqueci, primeira noite na Fá de Minas, 2 horas da manhã, buzina do trem. Ele buzina para passar ali no cruzamento. Amigo, que desespero. Falei, eu não vou sobreviver aqui. Não vou conseguir dormir. Segunda noite, 2 horas da manhã, buzina do trem. Falei, Senhor, eu acordei num susto, meu coração acelerado. Eu vou ter um infarto. Falei com o preceptor, isso é sempre, todo dia. Todo dia, de madrugada, todo dia. Falei, misericórdia. Foi assim 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Um dia eu estou conversando lá com o porteiro da Fá de Minas. Falei, o trem não passou essa noite, né? Ele falou, passou. Não, não passou. Eu não escutei. Não, passou sim. Eu já tinha o quê? Acostumado. Morei 3 anos lá. Nunca mais escutei o trem. E ele tocava todo dia. Apagar o Espírito é você acostumar tanto com a voz dele te chamando, que chega um momento que você não ouve mais. Isso não quer dizer que ele deixou de chamar. Isso quer dizer que você apagou o Espírito sobre a tua vida. Amigos, o pecado contra o Espírito Santo não é que Deus não quer te perdoar. O pecado contra o Espírito Santo é que você não quer mais ser perdoado por Deus. E Deus não vai perdoar quem não quer receber este perdão. Queridos amigos, Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Ele sempre estará disponível para nos ajudar em nossa caminhada. Terceira e última lição. Preste bem atenção no que eu disse até agora. Ficou claro o que é o pecado contra o Espírito Santo? Sim ou não? Ficou. Mas olhe para a última lição para a gente terminar. Última lição. Jesus olhando para a mulher adúltera. E aí Jesus diz para ela uma das mais memoráveis frases da Bíblia. Eu também. Jesus poderia condená-la. Por que Jesus não a condena? Imagina você que mora no 15º andar de um prédio, dá um carrinho novo para o seu filho. Fala, filho, não brinca na varanda. Você vai derrubar esse carrinho. Não brinca, você vai derrubar ele. Aí ele vai para a varanda todo dia. Chega um dia, adivinha o que aconteceu? Claro, mãe falou que vai acontecer, acontece, é impressionante. Profético. Como é que fica um carrinho depois de cair do 15º andar? Aí vai o menino, desce o elevador.
pega os caquinhos do carrinho, sobe, chega com os carrinhos todo despedaçado para o pai e fala: pai, mãe. Aí a mãe pega aquela famosa cinta e dá 3 cintadas no menino. Precisava? Precisava, sim ou não? Ela podia fazer isso, sim ou não? Podia? Pode, ela é mãe. E ela avisou, não avisou? Avisou. E dá vontade mesmo, quando você avisa e acontece. Mas naquele momento, aquele menino já recebeu o castigo dele, sim ou não? Já foi castigado. O que Jesus faz não é passar a mão sobre o pecado, é dizer que ela já está pagando o preço dos seus próprios atos de condenação. Ela já está sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Deus perdoa o pecado, as consequências ficam às vezes. Mas é por isso que Jesus dá um conselho. E o conselho de Jesus é duplo. Ele diz assim: vá. Por que é duplo, pastor? Porque Deus quer que depois do pecado você reconstrua a tua vida. 2 personagens bíblicos, Caim e Judas. Os 2 pecaram. Os 2 erraram. Teria perdão para eles, sim ou não? Para Caim tinha perdão? Mesmo com a mão suja de sangue do seu próprio irmão, tinha perdão para ele? Se ele se levantasse, chorasse, arrependido, de falasse: pai, olha a besteira que eu fiz, pai, me perdoa, Deus poderia perdoá-lo? Sim ou não? Mais do que isso, Deus poderia ressuscitar Abel. Mas Caim correu, mas não para Deus, correu de Deus. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Se ele pudesse chegar até Cristo e dissesse: pai, estou aqui, pai, errei de trair por 30 moedas de prata, me perdoa, o que Jesus ia dizer para ele? Não, de prata, se fosse de ouro pelo menos. Claro que não, amigo. Jesus ia falar: filho, vem cá, você me traiu uma vez, Pedro me negou 3, eu perdoei. Vem cá, filho, deixa eu te abraçar de novo, deixa eu te dar uma nova chance, vem cá. Amigos, depois do pecado tem vida. Para aqueles que correm, mas correm para o braço de Jesus. Mas ele pede: mas se eu fosse você, eu não pecava mais, porque você já está sofrendo bastante pelo pecado que cometeu. Você não precisa passar por isso de novo. Meu conselho, filho, muda de vida. Porque Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E aí, gostou? Deixe seu like.